Vamos ver a solução para o exercício do financiamento de automóveis, que vai ajudar vocês na resolução da lista de exercícios propostos na disciplina. Bom, primeiramente nós vamos criar a pasta aqui, né, do projeto de financiamento de automóveis. Então vamos clicar aqui e vamos adicionar a pasta área de trabalho, o espaço de trabalho. Aqui em aulas LPW2 eu vou criar então uma nova pasta, que eu vou chamar de financeiro. Esta vai ser a pasta do nosso projeto. Vou adicionar aqui então. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso descritor da aplicação em Node, né? O nosso package.json. Então vamos aqui abrir o terminal. Vamos abrir o terminal aqui no financeiro. E aqui no financeiro npm init. Padrão aqui, né? Vou deixar o nome do pacote financeiro, versão 1, descrição, financiamento de automóveis, index.js, teste git, deixa assim, autor, licença, ok, tá? Então temos aqui o nosso package.json. Agora nós vamos instalar as dependências do nosso projeto, né? Então npm install o express, nós vamos precisar do express, nós vamos precisar também, né, do EJS, certo? Então essas seriam as dependências do nosso projeto. Vamos precisar também do body parser. Então npm e body parser, tá? Para tratar os parâmetros de requisição no nosso projeto. Bom, feito isso, o que mais nós vamos fazer aqui? Tá? Nós temos que agora criar a estrutura de pastas da nossa aplicação. Então aqui nós vamos ter a pasta public, né? Então vamos clicar aqui, botão direito, nova pasta, a pasta public. Dentro dessa pasta public, nós vamos ter dois arquivos, né? Duas subpastas. Nós vamos ter a pasta CSS do Bootstrap e nós vamos ter aqui a pasta JS, certo? Também do Bootstrap. Bom, os dois arquivinhos do Bootstrap eu já tenho aqui no outro projeto. Eu vou abrir ele aqui, na mesma pasta public, que é esse arquivinho aqui, né? Bootstrap min. Vou copiar ele, dar um Ctrl C aqui. E vou copiar ele para dentro, então, da pasta CSS desse outro projeto. Mesma coisa eu vou fazer aqui com o JavaScript. Então, Bootstrap min.js, eu vou copiar ele daqui e vou colar ele aqui, certo? Bom, o que mais que nós temos que fazer aqui? Vamos criar também, na estrutura desse projeto, a pasta da camada de visão, né? Views. Então vamos aqui, nova pasta, Views. E nessa pasta de visão aqui nós vamos colocar então o nosso template, usando o EJS, que é o nosso index.ejs. Então vamos aqui criar um novo arquivo, que é o index.ejs, que é o arquivo de entrada da nossa aplicação, a página de entrada da nossa aplicação, certo? Bom, da mesma forma aqui já temos um index.ejs aqui nessa outra aplicação. Vamos copiar aqui que ele vai ser bem semelhante. Vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, né? E daqui eu já vou minimizar e vamos voltar então no nosso index da nossa aplicação. Vou fechar ele aqui e vamos colar ele aqui, tá? Porque aqui ele já traz para a gente aqui o link do arquivo de estilo, né? Do Bootstrap e também os links aqui para o JS, né, o JavaScript do Bootstrap, tá? Então não preciso me preocupar com isso. Bom, vamos fazer umas modificações nesse arquivinho, né, para adequar a solução do exercício. Isso aqui não vou usar, vou apagar. Aqui eu vou ter então o título, não vai ser autenticação de usuário, né? Vai ser cálculo do financiamento de automóveis, certo? E aqui o título do nosso card vai ser também
botar só financiamento de automóveis. Ok? Bom, o que mais que a gente vai ter aqui na estrutura desse projeto? Bom, além disso, nós temos que agora modificar a estrutura aqui do nosso formulário, né? Então, ele vai ser um formulário cuja ação aqui não vai ser login, ou seja, nós não vamos enviar uma requisição login lá para o nosso servidor index.js, mas sim uma requisição calcular. Nós vamos chamar lá uma funçãozinha chamada calcular. O método de requisição vai ser post também, certo? Que nós vamos enviar os dados deste formulário, essas variáveis que a gente vai inserir nesse formulário. Bom, o que nós vamos ter aqui de variáveis, tá? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter esse label aqui também, né? Mas esse label aqui vai ser uma variável onde a gente vai, um campo, né? Um input, onde a gente vai digitar o valor do automóvel. Vamos solicitar então o valor do automóvel. Então aqui o label vai ser valor do automóvel, né? Automóvel em reais. Só colocar direitinho aqui. Então, label para o input e valor. Então, aqui embaixo nós vamos ter o input e valor. Então, o ID vai ser igual a valor, né? Visto que a gente fez esse for para ele, né? Esse for valor para esse input cujo ID é valor. Bom, o tipo deste campo, ele vai ser um number, tá? Do HTML5. O number, ele tem aqui um atributo auxiliar chamado step, né? Que permite a gente identificar o valor de incremento, tá, deste campo. Como vai ser um campo, ele não vai ser um campo do tipo inteiro, né, numérico inteiro, e sim numérico de ponto flutuante, ele vai ser variável aqui o tipo de incremento, tá? Então eu não vou colocar fixo aqui como um valor inteiro 1 ou 2, vou deixar como n, tá, que permite que a gente possa manipular campos do tipo ponto flutuante. O nome desse input, né, o nome dessa variável vai ser valor também, né? E o value que nós vamos colocar aqui, quando nós fizermos lá o tratamento deste cálculo, nós vamos apresentar aqui como resultado, né? Na verdade, lá na nossa aplicação em Node, nós vamos retornar aqui novamente o valor que foi informado pelo usuário. Tá? Então vai ficar dessa forma. E aqui a classe deste componente, né, vai ser um form control, né, do Bootstrap. Então termina aqui a estrutura do nosso input e ele vai ficar então com essa característica, esse aspecto. Tá? Esses small aqui eu vou tirar, não vou usar também, vou apagar ele aqui. E agora a gente vai fazer um outro form group, né, para a identificação do input dos juros. Então aqui para o for eu vou botar juros, aqui onde estava a senha, vai ser juros, né, ou taxa de juros, certo? Mensal. E aqui embaixo nós vamos criar o input dos juros. Então o ID vai ser juros, o type também vai ser number. Depois o step, mesma coisa, vai ser igual a n, que também vai ser um campo numérico de ponto flutuante. O name do campo nós vamos colocar como juros. E o value, né, vai ser igual, vamos colocar a expressão aqui, né, então percentual igual à expressão do EJS para a gente mostrar o valor da variável juros no interior deste input. Tá? A classe também vai ser um form control, né? E aqui a gente encerra o nosso input. Bom, nós vamos ter mais alguns inputs aqui, tá? Então eu vou copiar esse bloco aqui, de form group, até para acelerar o processo, para tornar mais produtivo, e eu vou inserir aqui um novo input, né? Esse outro input aqui vai ser o input do número de meses que eu vou aplicar, que eu vou financiar esse automóvel, né? Então eu vou colocar aqui o label para meses, o ID aqui vai ser meses do input,
Tá? Também vai ser number, só que aqui o step vai ser 1, porque eu vou incrementar de 1 em 1 lá esse mês. O name vai ser meses e o value também vai ser meses. Também vai ser um form control, né? Depois eu vou colar um outro aqui, o nosso último input, que vai ser o input do valor final do financiamento, onde vai aparecer aqui o resultado do cálculo. Então vou colocar aqui valor financiamento, certo? Esse aqui vai ser em reais, tá? Esse anterior aqui eu esqueci de colocar os meses, o taxa de juros, né, é percentual, né? E aqui embaixo, o que mais que faltou? Do valor do financiamento. Aqui, trocar o valor, o nome do ID vai ser valor final. O type também vai ser number, né? O step eu não preciso colocar aqui, porque esse aqui vai ser só um campo para visualização. Só vai visualizar o resultado. A gente não vai usar ele para alterar, para entrar dados, né? Valor final. E o value aqui vai ser... O value aqui vai ser valor financiamento, certo? Valor financiamento. É isso aí. Eu só vou dar um enter aqui para a gente quebrar a linha aqui, para a gente poder enxergar tudo na mesma tela. Vai ser um form control também e vai ser read only, certo? Porque aqui eu só quero mostrar o resultado do cálculo. Então ele vai ser read only, né? Não vou permitir alteração. E aqui também no botão, né, o nosso botão também é a mesma coisa aqui, só que o value vai ser calcular. Certo, acho que agora a gente terminou a estrutura do nosso formulário. Então, esta é a estrutura do nosso formulário, tá? Para cálculo do financiamento. Só deixa eu fechar aqui para a gente enxergar melhor. Aí, tá? Ok? Bom, o próximo passo, vou salvar aqui. Agora, o próximo passo é a gente criar o nosso index, né, JS, que vai tratar essa requisição. Então, quando eu apresentar essa página para o usuário na tela, lá no navegador, ele vai digitar esses dados. Quando ele clicar no botão calcular, vai ser enviada uma requisição calcular via método post para a nossa aplicação index.js e ele vai fazer o cálculo e mostrar novamente essa página, renderizar novamente essa página para o usuário com o resultado do cálculo. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar o nosso index.js. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, até para acelerar o processo. Eu vou copiar daqui, desse contatos, nessa outra aplicação, e vou colar aqui no financeiro. E aqui no financeiro, no index do financeiro, só deixa eu fechar aqui para a gente não confundir as coisas. No index do financeiro, que é esse aqui, então deixa eu fechar aqui também, né? Recolher aqui, vou abrir aqui, aliás, esse aqui. E aqui no index do financeiro nós vamos fazer algumas alterações, né? O que nós temos que fazer de alterações? Aqui no início a gente vai fazer a mesma coisa, a gente também tem que fazer a importação dos módulos, né? O Express, o PF a gente não precisa, né? Então a gente só precisa do Express e do Body Parser aqui, né? E depois a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente tem que fazer essas configurações, né? Também, né? Identificar qual é a pasta pública, qual é o mecanismo de renderização de páginas e a configuração também do Body Parser. E também fazer o seguinte, configurar, né, o GET para o ponto de entrada da nossa aplicação. Então, quando o usuário digitar lá localhost 2.3000, o que a gente vai mostrar para o usuário na tela? A gente vai renderizar para o usuário essa página index, né? Esse index EJS, que agora é um template, né? EJS, e vamos passar como parâmetro todas aquelas variáveis que nós temos lá, né? Nós temos aqui o valor do financiamento, os juros, né, os meses, e o valor, o valor do automóvel, os juros, o número de meses e o valor calculado do financiamento. Só que no primeiro momento que ele entrar na página, quando ele entrar no site, né, nós vamos mostrar em branco esses dados,
né, para que ele possa inserir. Então é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos passar esses parâmetros aqui para aquela página, aquele template EJS, para serem renderizados para o usuário. Ok? Então o valor nós vamos passar vazio, nós vamos passar os juros também vazios, vamos passar o número de meses, vazio também, e vamos passar o valor do financiamento, tá? Também vazio, tá? Feito isso, o que mais que nós temos que fazer aqui é o seguinte, agora nós temos que programar o post para a requisição calcular. Então, quando o usuário clicar lá no botão calcular, nós vamos enviar essa requisição aqui para a nossa aplicação. Então, vou trocar aqui de login. O resto aqui também eu não preciso, vou apagar todos esses aqui. Aliás, até aqui, né? E aqui eu vou programar, né, o cálculo do financiamento. Primeiro eu vou declarar algumas variáveis. Valor, que eu vou pegar a partir da requisição. Tá? Esse dado vem na requisição, só que ele é uma string, eu tenho que converter para float. Então vou usar a funçãozinha parseFloat no JavaScript, que vai pegar como parâmetro esse valor e converter para um número de ponto flutuante. Vou fazer a mesma coisa para juros, usando a mesma função parseFloat do JavaScript, só que aqui eu vou pegar o parâmetro juros, que vem na requisição. E vou também pegar a variável meses da requisição, só que agora eu vou usar o parseInt, né? Porque meses é um número inteiro. Então, rec.body.meses. E também vou precisar da variável que vai guardar o resultado do cálculo, que é o valor financiamento. O valor financiamento, o valor inicial dela vai ser o próprio valor do automóvel, né? Ela vai ser atualizada agora nesse for, que vai fazer o seguinte, esse for ele vai fazer o cálculo do financiamento para a gente, de acordo com o número de meses. Então, enquanto o x, variável x for menor que o número de meses, x++, e aqui dentro do for eu vou fazer o cálculo do financiamento. Então, o valor financiamento vai ser mais igual o próprio valor do financiamento multiplicado pelos juros dividido por 100. Tá? Então, a cada iteração desse for, nós vamos atualizando aqui, né, o valor do financiamento, certo? Somando, né, o resultado aqui do valor do financiamento atualizado multiplicado pela taxa de juros dividido por 100, que é juros sobre juros, né, a cada mês. Ao final, nós vamos renderizar, então, o resultado através de uma página, da mesma página index, passando como argumento, né, todas essas variáveis. O próprio valor que foi informado pelo usuário, né, só que agora usando o toFixed para mostrar formatadinho, bonitinho. Os juros, também informado pelo usuário, também formatadinho com 2 casas decimais, tá? Aqui eu vou só dar uma quebra de linha para a gente poder enxergar melhor. Meses, o mês é inteiro, não preciso do toFixed, e finalmente o valor do financiamento, tá? Que também vai ser formatado, né? Vai ser arredondado com 2 casas decimais, tá? Então, este é o cálculo que nós vamos utilizar para fazer, então, né, para fazer o financiamento do automóvel, tá? Vamos salvar isso aqui e agora a gente já pode testar. Então, vamos abrir aqui esse financeiro no terminal, financeiro aqui, e vamos executar nossa aplicação, node index. Eu vou botar aqui localhost, certo? E aqui eu vou digitar o valor do automóvel. Sei lá, o valor do automóvel, um automóvel que custa 45 mil. A taxa de juros mensal vai ser 2,5 ao mês, 2,5. O número de meses eu vou financiar aí, sei lá, em 24 meses. Bom, esse campo aqui é só para a gente mostrar o resultado, né? Por isso que ele está aqui read only. Quando eu clicar aqui no botão calcular, então vai ser enviada a requisição lá para o nosso servidor.
E ele vai então pegar esses dados, né, que vem na requisição, né, o valor do automóvel, a taxa de juros, o número de mês, né, e vai capturar aqui nessas variáveis, né, valor, juros e mês. E vai realizar o cálculo e devolver essa página que nós estamos verificando aqui. Então essa é a solução para o exercício. E é algo semelhante que vocês vão fazer, né, naquela lista de exercícios que eu passei para vocês.